Olá pessoal, Priscila Rodrigues aqui. Hoje eu vou falar com vocês sobre colorimetria. Eu recebo muitas dúvidas sobre esse tema. Eu já tenho aqui nesse canal um vídeo falando sobre colorimetria, mas hoje eu vou trazer para vocês uma atualização. Inclusive com a minha tabela, um pontapé inicial aí para quem está começando e não tem muita criatividade, muita ideia de como criar um tom para cada tipo de pelo, para sua cliente. Então hoje eu vou trazer para vocês 6 opções de cada cor de pelo e também com 2 marcas aí muito utilizadas hoje dentro da micropigmentação, que é a Ironworks e a RB Colors. Então acompanhem comigo aqui toda a parte de entendimento do uso dessa tabela. Bom, essa tabela aqui é uma tabela de colorimetria. Para quem está chegando agora e não sabe, colorimetria vem a ser o estudo, a medida da cor, né? Uma cor na medida para sua cliente, né? No caso da micropigmentação. Quando a gente traz esse estudo dos pigmentos, atrelando ele, conciliando com o seu cliente, com o pelo da cliente, nós queremos acertar na cor, né? Metria quer dizer a medida, na medida, uma personalização. O cliente hoje, ele quer isso, ele não quer uma cor padrão. Se você é micropigmentador e trabalha com cores padrões, isso não vai funcionar em todos os clientes. Então vocês precisam ter o quê? Uma gama maior de explorar bem todos esses recursos. Então para isso, hoje eu vou estar utilizando essa tempera guache preta, tá? Pra gente fazer um treinamento hoje sobre cor, que vai abrir um pouco mais a mente de vocês com relação às cores dos pigmentos. Óbvio que isso daqui não é uma cor de micropigmentação, né? Não tem nada a ver com os pigmentos, é apenas um estudo de cores que nós faremos com o recurso aqui da tempera guache, tá? Então aqui nós temos a cor vermelho, o branco e o amarelo, tá? Dentro dessas cores aqui, nós temos as cores que são quentes, frias, tudo isso nós vamos ver já já e eu vou falar um pouquinho do porquê da gente treinar com essas cores e não com outras. Então, voltando aqui à tabela. Então, colorimetria. A colorimetria existe para muitos recursos, para maquiagem, para cabelo, para moda, enfim, para N coisas, né? Na construção civil, as paletas de cores, decoração. Na micropigmentação, a colorimetria vai ser o estudo, né, do pelo da cliente e o recurso que você tem, que no caso é o pigmento. Então, combinar esses dois é o que vai gerar para vocês uma boa colorimetria. Essa é a minha tabela, que tem meu nome, é Priscila Rodrigues. Aqui o Ironworks, castanho médio abreviado por CM, marrom café abreviado por MC e mandarine abreviado por M e preto abreviado pela letra P. Isso aqui é uma planilha de Excel. Aqui nós temos na primeira coluna do 1 ao 6 e aqui são linhas. Para cá, aqui nós temos a outra coluna que é para pelo loiro. Na terceira coluna nós temos para castanho médio, pelo castanho médio. Na quarta coluna nós temos pelo castanho escuro e por fim a neutralização. Essas colunas e essas linhas, elas se repetem aqui embaixo para a marca RB Colors. Essa planilha ela é quase que infinita pela quantidade de variação. Daria para a gente chegar aqui a milhares e milhares de cor, tá? Se eu desse sequência nela. Mas isso daqui é uma amostra para que vocês entendam que dá para se criar muito quando se trata de cores diferentes e unidade de gotas. Então, cada vez que você mescla nessa gota, você vai tendo aí um resultado diferente de cor. Então, vamos pegar aqui essa primeira opção para pelo loiro. Eu posso estar utilizando castanho médio. Para castanho médio, para o pelo castanho médio, é a mesma coisa. No pelo loiro, considerando que ele vai ter uma perda na cicatrização, eu posso estar utilizando o castanho médio puro.
E para o pelo castanho médio, eu posso estar utilizando ele puro ou com uma gota de marrom café e também uma gota de mandarine quando a gente tem aquele pelinho loiro, ruivo, na verdade, tá? Então, quando o pelo é ruivo, a gente acrescenta uma gota do mandarine, que vocês sabem, o mandarine na marca Ironworks é o laranja. Então, é uma tabela super fácil. Então, eu vou ver com vocês aqui um por um, para que vocês entendam a aplicação do conceito de como utilizar essa tabela da forma correta. Inúmeras alunas minhas, tanto de cursos presenciais quanto de cursos online, utilizam essa tabela. Porque, às vezes, mesmo fazendo um curso que tem um módulo de colorimetria, algumas pessoas ainda têm dúvida. Então, algumas das minhas alunas plastificam essa tabela e faz uso no seu dia a dia, tá? Porque a gente sabe que quando o cliente está deitado na maca e vocês já atendendo pela primeira vez, vocês têm o quê? Insegurança. As pernas ficam bambas, dá aquele calafrio, né? E a testa começa a suar justamente de nervosismo por errar na cor na hora de fazer o procedimento. Então, para não acontecer isso, eu simplifiquei a vida das minhas alunas, criando para ela uma tabela de acordo com a minha expertise já de milhares e milhares de atendimentos, tá bom? Então, vamos lá. Pelo loiro, 7 gotas de castanho médio. Isso como primeira opção aqui na primeira linha. Como primeira opção para pelo médio, a gente também tem castanho médio. Para pelo escuro, na primeira linha, eu tenho marrom café. E na neutralização, numa sobrancelha azulada, eu tenho 6 gotas de mandarine, porque o laranja, ele neutraliza o azul. Na opção 2, para pelo loiro, eu tenho 6 gotas de marrom café, com 6 gotas de castanho médio com uma gota de marrom café. Então, esse número aqui significa uma gota. Castanho médio, 6 gotas, uma gota de marrom café. Castanho escuro, 6 gotas do marrom café e uma gota do castanho médio. Neutralização de cinza, 6 gotas de mandarine. Por que eu coloquei com base em 7 gotas para procedimento e 6 gotas para neutralização? Porque para fazer o procedimento, quando não se desperdiça, quando sabe pegar a quantidade correta, você não precisa de muitas gotas. 7 gotas é o suficiente, tá? Para quem está começando. Para quem já é experiente, 4 a 5 gotas também é mais do que o suficiente. Não precisa estar desperdiçando. E outra coisa importante, a leitura que vocês fazem dessas cores, castanho médio, marrom café. O que é o marrom café? Marrom café é um castanho escuro. Só que ele não é escuro, ele é escuríssimo, tá? Ele é mais escuro do que o castanho escuro. Então, você precisa de ter, tá, um pigmento castanho médio porque ele é rico em amarelo. Castanho escuro porque tem mais presença de preto. Você precisa de um pigmento laranja para combinar com as outras cores e criar novos tons e também para que você venha fazer uma neutralização. E o preto? O preto é para escurecer. Então, corta aqui, esquece a marca. Se você vai trabalhar com a marca X, Y, Z, não importa que marca que é, você tem que ter um pigmento castanho rico em amarelo, rico em preto, laranja e o próprio preto para você trabalhar em pessoas com um pelo bem escuro, tá? Vamos voltando aqui, então, entenderam aí, né, a releitura, né? Dá para vocês trabalharem com diversas marcas, pegando esse mesmo entendimento. Opção número 3. 5 gotas de castanho médio, uma gota de marrom café e uma gota do mandarine. Vamos entender um pouco essa balança? Quem está em maior quantidade de gota? Castanho médio, então ele está predominando, ele que está a cor mandante. O marrom café que entrou, ele vai escurecer um pouco esse castanho médio. E o mandarine, ele entra para poder equilibrar esse jogo de mistura, tá? Então aqui a gente tem uma terceira opção muito bem equilibrada. Ah, mas é para pelo loiro, como é que entrou o marrom café aqui? É simples. Como o castanho médio está predominando, o marrom café, ele não vai impactar, ele não vai transformar o castanho médio.
ele vai apenas subir um pouco o tom, porque tem loiras e loiras, tem vários tipos de escala de loiras. Tem a loira com pelo muito clarinho e tem um pelo loiro que é o loiro escuro, que é o que se aplicaria aqui nesse caso, tá? Quando você tem uma entrada do marrom café, porque é um loiro escuro. Opção 4, 6 gotas. Vamos continuar aqui na sequência. Pelo castanho médio, 5 gotas de castanho médio, 1 gota de marrom café e 1 do mandarine. Essa coluna aqui, ela é igual a essa daqui, tá? Por quê? Para o pelo médio e pelo escuro, o pelo loiro, ele não tem muita diferença. Então, vocês vão perceber isso até quando a sobrancelha cicatrizar, né, no retoque. Quando a cliente de vocês vier para o retoque, vocês vão perceber que não tem uma discrepância, não tem uma diferença muito de um pelo médio para o pelo loiro. O que vai mudar de fato é a partir da coluna do castanho escuro. Então, dando sequência aqui no pelo escuro, ao invés de ter a presença mandante do castanho médio, a gente vai ter do marrom café. Se você não tem marrom café e tem castanho escuro, dá no mesmo, tá? 1 gota do preto e 1 gota do mandarine. Opa, agora o preto entrou. O que a gente está fazendo com o marrom café? Eu estou escurecendo. Então, sempre tem isso em mente. Quando eu entro com 1 gota do mandarine, que é o laranja, eu estou equilibrando. Quando eu entro com 1 gota do preto, eu estou escurecendo. Quando eu entro com 1 gota do castanho médio, eu estou clareando, tá? Então, é uma balança, ó, aqui, ó. Castanho escuro predominando, né? Marrom café. E eu entro com mandarine, eu tô pegando essa cor e tô puxando um pouco ela para trás, tá? Porque é um jogo de cores, é um jogo de forças. Quem tem maior força aqui, ó, nesse jogo? Quem tem maior força é esse, tá? Então, quando eu coloco essa presença aqui, ó, vamos dizer que isso aqui é uma balança, certo? Aqui, ó, o laranja e o preto. Aqui não tem 2, aqui não tem 1, tá? Se fosse em relação a peso, você entenderia facilmente que como aqui tem 2 e aqui só tem 1, na balança ia fazer assim. Só que aqui na micropigmentação a gente está falando de gotas, gotinhas. A gente não está falando de peso, gramatura, não estamos falando disso. Estamos falando de peso de cor. Significa que é o mais escuro e o mais claro. Então, quando eu pego uma cor mais escura e acrescento o mais claro, eu pego esse e puxo ele para trás de certa forma. Por quê? Porque eu estou clareando. Só que cuidado com junções que vocês não conhecem, tá? Porque quando você pega um castanho, um preto e utiliza ele puro e joga o castanho médio nele, você vai criar um verde, tá? Por que isso? Porque a junção de preto com amarelo forma o verde. Então, cuidado com o que você vai fazer. Misturas entre castanhos nunca vai te levar a erro. Agora, o preto puro com o castanho médio, se o preto estiver prevalecendo, você vai criar o verde. Entenderam como é que é? Tá? Então, cuidado com isso. Para quem tem dificuldade de misturar as cores, eu indico depois estar utilizando aí a estrela de Oswald. Deixa nos comentários aí o que vocês tiveram de dúvidas em relação à cor, que de repente, provavelmente numa próxima oportunidade, eu abordo esse tema novamente, trazendo aqui também o entendimento de neutralização com a presença da estrela de Oswald. Vamos voltar aqui para a nossa sequência. Neutralização. A gente tem aqui o grafite, 6 gotas do mandarine. E isso tudo vai se repetir aqui, tá? Então, por exemplo, o que representa o castanho médio, o blonde? O que representa o Jean-Black, tá? O castanho escuro é o Jean-Black e o laranja é o hot. Então, é o mesmo entendimento aqui para estar utilizando. Vou fazer uma misturinha aqui para vocês verem como que se cria um castanho perfeito. Um castanho médio e um castanho escuro, que é o que a gente mais utiliza de certa forma, tá? Então, vamos aqui, ó. Preto, amarelo,
vermelho. Misturar essas cores. Olha como o preto ele tem uma presença forte. Ao misturar essas três cores, vocês vão obter um castanho. Essas são as cores geradoras, as cores que estão presentes dentro dos pigmentos aí embaladinhos, né? Que a gente compra já tudo pronto e não sabe como é que cria essas misturas. Além disso, para dar estabilidade na cor, a gente tem o dióxido de titânio, que é o pigmento branco. Eu não gosto de colocar muito, porque ele mexe muito com a cor, então eu vou botar bem pouquinho. Vou misturar bem. E vou abrir no papel para vocês verem. Deixa eu só corrigir um pouquinho a cor, porque ele ficou... O branco, ele é bem pouquinho. Para voltar para o castanho que eu quero e mostrar para vocês. Só brincando, gente, de misturar as cores é que vocês vão entender como que de fato cria o castanho, tá? Perfeito. Para vocês, na hora que estiverem atendendo, fazer as misturas. Inclusive, dessas misturas, vocês podem fazer o seguinte. Ó, vou pegar aqui a minha base, que é o castanho. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Dessas misturas, para vocês terem certeza que estão criando a cor perfeita, vocês podem abrir perto do pelinho, tá? Da cliente. E aí assim vocês vão conseguir. Ó, agora eu vou colocar mais amarelo em uma amostra aqui, para vocês verem como que vai ficar bem castanho médio. Agora com a presença do amarelo. O que o amarelo fez aqui com a minha base? Ele abriu, ó. Comparando essa abertura com aqui, ó. A gente vê o quanto que ele abriu. Tá? Esse aqui é um castanho médio. Agora eu vou escurecer ele. Eu tenho sempre por base o pigmento castanho médio. Em cima dele eu crio vários outros tons. Aí tem que misturar bem. Essas cores aqui é só para treino, tá? É porque eu dou aula, eu uso essas tintas aqui para demonstrar a proposta de interação das cores. Eu não utilizo isso aqui, tá? Isso aqui é tinta guache. Isso aqui é só para mostrar para vocês. Ó, agora aqui um castanho escuro. Ok? Ó, vou abrir um pouquinho mais para vocês verem. A diferença, ó, isso aqui é uma base onde eu misturei todas essas cores, tá? O amarelo, o preto, um pouquinho do branco e o vermelho. Depois, com acréscimo de amarelo e depois um acréscimo de preto. É assim, se você tem um castanho e você acrescenta uma gotinha do preto, você não está transformando o seu castanho médio em preto. Você está escurecendo o seu castanho médio. É essa noção que muita gente tem medo, eu vou criar uma cor fantasia. Gente, a cor fantasia é quando você faz o inverso. Quando você utiliza preto como base e em cima do preto você monta uma cor. Se você nunca montar uma cor em cima do preto, você nunca vai errar, tá? Você tem que montar uma cor em cima de um castanho médio, de um castanho equilibrado. O que daria para se fazer também? Você montar uma cor em cima de um laranja.
Deixa eu montar aqui uma cor para vocês em cima de um laranja, para vocês entenderem o que eu tô falando. Ó, vou criar aqui um laranja. É porque no final das contas, a ordem dos fatores não vai alterar, né, o produto aqui. Então, aqui, ó, laranja. O pincel tava até meio sujinho. Vai ser um laranja quase que inorgânico, né, vamos dizer assim. Ele tem essa pegada de uma corzinha mais clara. Aí, tá lá o laranjinha. Você vai e coloca um pouquinho do preto. Dá para você criar também a colorimetria de micro em cima do pigmento laranja. Você coloca lá umas 5 gotinhas de laranja, uma gota do preto. Pode ter certeza, minha amiga, vai ficar castanha. Deixa eu botar mais um pouquinho de laranja, que eu quero ele predominando, o laranja, e não o preto. E vou abrir aqui na folhinha para mostrar para vocês. Então, assim, não tenham medo de mexer. Só tem medo de misturar quem não domina a colorimetria. Quem não entende a interação dessas cores, tá? Essa aula aqui é para vocês destravarem, tá? Na colorimetria. E também não ficarem com o umbigo amarrado em nenhuma marca. Não tá te dando um resultado legal? A micro tá voltando cinza, coisa parecida? Desapega, minha amiga, muda de marca. Porque tem profissional que não se adapta com algumas marcas e não tem nada de errado, tá? Não fica apegado à publicidade de ai, não dá retoque, isso e aquilo. Ai, preconceito, porque aquela marca, as grandes master não usa. Para com essa besteira. Foca só no resultado. Fez o retoque do teu cliente, fez a manutenção, viu que a cor tá fiel, essa é a marca boa para você trabalhar, tá bom? Então, ó, aqui eu montei em cima de um laranja, aqui é minha cor base com preto, aqui é um castanho médio e aqui é uma mistura base aí também para equilibrada, né, onde eu misturei todas as cores primárias, né, as cores geradoras aí que geram e tem aí todas as novidades, todas as cores são todas pautadas nesse equilíbrio aqui, tá? Que é o marrom perfeito, é o marrom que é a base, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo dessa aula. Não deixem de deixar os comentários aí para mim. E na próxima aula nós faremos uma aula ao vivo para vocês, tá bom? Meus amores, muito obrigada por vocês que assistiram essa live até o final e até a próxima.